Boa noite a todos. Então, antes de iniciar os nossos trabalhos, é interessante que fechemos nossos olhos, respiremos fundo, deixemos para trás todos os problemas do nosso dia, os nossos problemas materiais, e vamos por alguns momentos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, para rogar a eles, para pedir inteligência, atenção, para que possamos absorver das palavras de hoje o conteúdo que veio do mestre, o conteúdo que veio do mais alto, para que possamos a cada dia mais nos iluminar, nos depurar e sairmos daqui melhor do que entramos. Que assim seja. Bom, na conversa de hoje, pessoal, eu tive a oportunidade de, nesse ano, começar a assinar essa revista. Tá? Então, é uma revista já que tem muitos e muitos anos, né? Ela é centenária, e essa revista, ela é mensal, tá? E ela traz várias reportagens muito interessantes sobre o Espiritismo, tá bom? E numa dessas leituras, desses estudos, tivemos a oportunidade de nos encontrar com esse tema aí que vocês estão vendo no telão aí, ó. A pena de morte, né? Então, aí para você ver um assunto, né, bem denso, é um assunto que não é fácil de se falar, de se comentar, mas de onde veio a ideia de falar de pena de morte, né? Tudo começa, pessoal, quando o autor da reportagem, só acender aqui, ele viu uma pesquisa, e essa pesquisa é muito recente. Olha essa nova pesquisa que está aparecendo aqui, ó. Essa foi uma pesquisa realizada pela Datafolha no fim do ano passado. Apoio à pena de morte bate recorde entre brasileiros, aponta Datafolha. Então nós estamos vivendo uma época, né, aqui no nosso país, em que nós vamos ter eleições, não é? Uma época em que estamos tendo muita turbulência econômica, uma turbulência social, e muitos dos nossos irmãos e muitos de nós, né, acabamos achando e tendo talvez, é claro que eu tento pensar assim, que quando a gente está falando de pena de morte, a ideia do irmão que está falando dessa ideia, no fundo ele tem uma intenção boa, né? Ninguém pensa num assunto como esse porque quer. Eu quero a pena de morte porque eu gosto. Ninguém gosta disso. Porém, esse assunto de pena de morte está sendo cada vez mais falado, está sendo cada vez mais lembrado, né? E o que acontece aqui? Olha lá, o apoio da população à pena de morte cresceu de 47% em 2008 e hoje foi para 57%. Então, já mais da metade dos brasileiros estão aí com a ideia de que a pena de morte seria um caminho interessante para o nosso país, né? Para o Brasil, para resolver os problemas do Brasil. Tá? E o que essa reportagem traz para nós? Nós vamos analisar aqui 3 momentos. Nós vamos ver primeiro, como que a pena de morte é analisada no mundo material, né? Aqui no planeta Terra mesmo, entre os países, os governos, como é que funciona a pena de morte. Num segundo momento, nós vamos falar como é que a pena de morte é vista no Espiritismo. E aí vocês vão ver que bacana que vai ser essa conversa nossa aqui. Então vamos lá, ó. A visão materialista. Tá? Então, quem está conversando de pena de morte, às vezes você encontra com um colega na rua, né, um colega do trabalho, surge um assunto da violência, ele fala, tem que ter pena de morte mesmo para todo mundo, porque... De onde vem esse pensamento? Qual que é o objetivo, geralmente, de quem está falando isso? Olha lá. Como eu disse, ele tem uma boa intenção. Ele acredita que muitos da nossa sociedade são maus elementos.
né? São irmãos aí que estão cometendo crimes, um crime atrás do outro, e que eles perdem com isso o direito de estar na nossa sociedade, inclusive perdem o direito de viver, né? Então essa é a primeira visão materialista da pena de morte. Outra questão, quem está defendendo a pena de morte também está pensando um pouco no lado econômico. Manter um preso na prisão, ele vai ter muito gasto para o governo, muito gasto para o Estado, e somos nós que pagamos esses impostos, nananã. Então também tem esse viés econômico. Veja bem, não estou aqui para defender um lado ou outro, eu estou mostrando para vocês aquilo que eu estou vendo nos estudos, né? Os estudos que eu fiz também apontaram o seguinte: vamos liberar espaço nos presídios, né? Os presídios estão todos lotados, então o nosso grande objetivo com a pena de morte também pode ser dar mais vagas nos presídios. Então são algumas das visões, né? Não há recuperação possível. Dependendo do crime que o nosso irmão fez, não há forma dele voltar para a sociedade, não tem como recuperar aquele irmão. Ele já é um caso perdido, né? Não tem outra solução a não ser eliminá-lo da sociedade. Então esse é o pensamento de quem está defendendo a pena de morte, né? E acredita-se que o medo de ser condenado à morte vai fazer com que o crime diminua, né? Então, um assaltante, antes de cometer um crime, ele vai pensar, poxa vida, se acontecer alguma coisa errada, eu vou ser condenado à morte. Então, quem também defende a pena de morte, acredita que o nosso irmão que está cometendo esse crime, ele vai ter um medo e isso vai evitar dele cometer o crime. Bom, então essas são as primeiras ideias de quem, né, acredita nessa teoria aí da pena de morte. Aqui tem algumas imagens, né, fortes, né, pessoal? Eu, quando estava pesquisando, fazendo a pesquisa para trazer para vocês, inclusive acabei digitando no YouTube lá, e aparecem vídeos de irmãos nossos sendo, né, executados. Nesse caso, o país aonde nós estamos vendo essas execuções são os Estados Unidos, né? Nós sabemos que em alguns estados dos Estados Unidos ainda está vigorando a pena de morte. Antigamente ela era feita na cadeira elétrica. Hoje, 99% das execuções são feitas colocando a dose letal na veia do nosso irmão, né? Então, ele é amarrado nessa cama. Esse espelho que está aqui na frente é onde fica a mãe, o familiar da vítima, né? E ele assiste o processo de execução do preso, tá bom? Então é um médico que eles dão um sedativo, nosso irmão dorme, e aí vem uma outra injeção letal ali, que vai fazer com que pare os batimentos cardíacos, outro que pare o sistema nervoso e assim por diante. É um assunto pesado, né? É uma coisa difícil. Então, além dos Estados Unidos, outros países ainda têm pena de morte, né? A China, não há dados exatos do governo chinês, porque é um país muito fechado, seria o país que mais execuções comete todo ano, né? Foram mais de 1.500 execuções no ano passado. Outro país que vira e mexe, a gente vê na televisão, Indonésia. Lembra que um brasileiro, há algum tempo atrás, foi executado na Indonésia, né? Então, irmão, são alguns países que adotam, né, esse tipo de execução. Vamos ver o que mais que nós temos aí no nosso estudo. Mas e aí? Será que tudo isso que eu falei, reduzir custo, diminuir a criminalidade, será que isso realmente acontece nesses lugares que tem pena de morte? Vamos ver. Fui pesquisar, fui atrás, né? BBC, então, né, é uma rede de telejornais aí mundialmente conhecida, então é uma pesquisa baseada por estudos sérios, né? Olha lá, a aplicação da pena de morte reduz os níveis de violência? Nos Estados Unidos, um dos 5 países que mais realizam execuções, a ampla maioria dos criminologistas avalia que não, né? Um estudo publicado pelo jornal mapeou a opinião de 67 pesquisadores americanos, e para 88 deles não diminui a criminalidade. Então, são pessoas que trabalham com isso, falam, olha, a pena de morte ela não reduz a criminalidade. Por quê? Olha o que eles falam. Primeiro, que se o problema é acabar com a violência, haverão outros irmãos
que vão cometer o mesmo crime. Geralmente, parte desses crimes são brigas de gangues nos Estados Unidos. Caiu um soldado, o crime vai lá e faz o quê? Recruta um outro soldado. Né? Um soldado que não falta. Então, essa questão de que vai diminuir os criminosos, não vai. Outros serão colocados no seu lugar. Os crimes passionais, o que é um crime passional? É um crime de emoção. É um marido que mata a mulher, é o namorado que mata a mulher por ciúme. Esse tipo de crime, que a pessoa se descontrola, ele não pensa na pena de morte. Porque foi um crime de total descontrole dele. Às vezes a pessoa nem é uma criminosa, mas ela comete aquele crime. Então, para essa pessoa, a pena de morte já não assusta, já não serve para barrar aquele crime. Né? Então, olha que interessante pensar por esse lado também. Estaríamos, ao realizar a pena de morte, nos igualando a esses nossos irmãos? Não é? Então, ele tirou uma vida, aí nós vamos lá e tirar a vida dele. Isso não parece uma lei muito antiga? A lei arcaica, na época de Moisés, né? Aquele olho por olho, dente por dente. Será que essa visão não é uma visão já ultrapassada? Será que nós não estamos superando já, a Terra já não está evoluindo? Será que o caminho não seja a reeducação e a ressocialização? Gente, só estamos levantando alguns comentários, né? E se fosse um filho nosso? Quando é com os outros, a gente tem uma opinião muito dura, muito rígida. E se um filho nosso escorrega e comete um crime desse e acaba na prisão perpétua, acaba na pena de morte? Será que o tratamento, teremos a mesma medida? Ou seremos 2 pesos, 2 medidas? Né? Então é interessante nós termos essa empatia, nos colocarmos no lugar do nosso irmão, daquela família que também cometeu o crime. Bom, outro dado importante: muitos inocentes são executados nos Estados Unidos. E fui atrás dessa pesquisa. Olha só essa imagem também. Na BBC mostra uma outra pesquisa. Mais de 4% dos condenados à morte nos Estados Unidos são inocentes. Né? Vira e mexe aparecem reportagens, irmãos que ficaram presos 20 anos, depois descobriu-se que ele era inocente. Né? Irmãos que depois, quando você busca na internet, você vê vários casos, pessoas que eram inocentes e foram, né, executadas. Então, será que a pena de morte, ela é uma solução para o Brasil? Será que esse tipo de fenômeno, ele vai trazer avanços para o Brasil? Vai consertar o Brasil? Será que nós temos que investir em outras coisas? Né? Bom, o que o Espiritismo vai falar sobre isso? Né? Vamos dar uma olhadinha aí. Só que antes, quem que lembra desse filme aí? Né? Esse filme é o filme A Espera de um Milagre. Você que nunca assistiu, assista. É um filme muito interessante, né? Muito triste, que é baseado numa história real. A história do Coffey é uma das dezenas de histórias nos Estados Unidos de pessoas que foram executadas e eram o quê? Inocentes. Né? Então você imagina um julgamento desse? Imagina um juiz que participou desse processo? Luiz, por favor, nós vamos rever, gente, um pedacinho do filme, tá? John Coffey, A
eletricidade passará pelo seu corpo até você morrer, de acordo com a lei estadual. Que Deus tenha piedade da sua alma. Você tem que dizer. Você tem que dar a ordem. Ele matou elas com amor. É assim que é todo dia. E no mundo todo. Ligar a luz. Luiz, obrigado, viu? Pode virar, por favor. Irmãos, essa cena ela é bem, né? Todo mundo conhece, é uma cena muito forte, muito triste aí, a gente saber que ele foi condenado e ele era inocente, né? Então, eu não estou aqui, nós não estamos aqui, o Espiritismo não está aqui para dizer que os irmãos que cometem erros nessa vida, eles devem estar soltos, devem viver a vida normalmente, fazer o crime como bem querem. Agora, nós temos que buscar outras alternativas de educação, não partir para a pena de morte. Vamos entender esse lado espiritual. Então vamos lá. Qual é a contribuição do Espiritismo para a pena de morte? O que é que os nossos irmãos, o que é que Jesus traz para nós, quando nós temos que entender os crimes que andam acontecendo no nosso país? Tá? Primeira coisa, nós temos que entender que todos nós não somos perfeitos, né? O Espiritismo vem mostrar para nós a lei da reencarnação. É a base, né, do entendimento da doutrina espírita. E se existe reencarnação, e se nós estamos reencarnados aqui hoje, é porque nós temos ainda muitas coisas a aprender, né? Nenhum de nós que estamos aqui hoje pode falar que não tem nenhum defeito, né? Nós não sabemos, inclusive, isso é uma dádiva de Deus, o que nós fizemos nas vidas passadas, né? Nós não sabemos o que não é. Se eu vivo agora em 2018, né? Vamos supor que minha última encarnação, 1700 e alguma coisa. Como era o mundo naquela época? Era pacífico? Quem pode dizer se eu muitas vezes não cometi crimes também, nessa última encarnação? Porque nas últimas, com certeza, todos nós, irmãos, nós viemos daquelas sociedades violentas. Nós ajudamos a crucificar Jesus. Nós estávamos juntos naqueles romanos. Nós éramos aquelas tribos que lutavam umas com as outras, éramos nós. Que agora estamos tendo a chance nessa encarnação de nos melhorarmos um pouquinho mais. E agora que a gente consegue melhorar um pouquinho,
e nós vemos o nosso irmão errando, o que a gente já quer fazer com ele? Sai daqui. Aqui não é lugar para você. E nós vamos ver com o Espiritismo, ninguém está falando que isso é fácil. Ninguém está falando que conviver com irmãos, como a gente convive, que ainda estão no crime, ainda estão nas atitudes, né, violentas, é fácil. Não é fácil, de jeito nenhum. Né? Nessa encarnação aqui, nunca passei por um evento violento, trágico. Parece, é fácil você falar, você nunca passou. Mas nós estamos aqui para isso, não é? Para aprender que no momento que a gente passar por uma coisa dessa, qual que tem que ser a nossa visão? Condenar o irmão? É juntar o máximo de força que nós pudermos, orarmos a Deus e tentarmos seguir o passo de quem? De Jesus. Né? Nós vamos ver isso aí no próximo slide. Então a reencarnação, gente. Só Deus tira as vidas das pessoas. Não é porque um irmão tirou que você tem o direito de tirar dele. Você não tem direito nenhum. Nós estamos mais ou menos no mesmo grau do que os irmãos que cometem crimes. Nós estamos um degrauzinho acima deles. Apenas isso. Né? Que direito que nós temos de tirar a vida do nosso irmão? Vamos... Né? O Espiritismo, é claro que no materialismo você se acha no direito. Agora, nós estamos aqui para aprender a outra visão. Meu irmão, calma. O buraco é mais embaixo. Um crime acontece aqui, muitas vezes por quê? Porque ele já vem da vida passada. Né? Nós temos esse entendimento aqui. O que acontece com esse irmão, que eu decretei a pena de morte dele, e ele morre, né? Ele desencarna, todo revoltado com aquela situação. A pena de morte acabou com o problema da violência do nosso irmão? Não. Quando o nosso irmão desencarnado chegar do lado de lá, que na verdade é aqui, né? Como que ele vai chegar lá? Bem, eu mereci mesmo essa pena de morte, obrigado Deus. Ele vai chegar revoltadíssimo do lado de lá. E em vez de nós estarmos ajudando a acabar com o problema, estaremos contribuindo para que o problema piore. Esse irmão nosso pode voltar como um obsessor. Pode ser recrutado por aqueles irmãos que existem, né, aos montes, nós sabemos, legiões de irmãos que ainda estão, né, na maldade ali, pela falta de conhecimento de Jesus, do bem. Então, quando a gente acha que está limpando o irmão do mundo material, nós estamos jogando ele aonde? No mundo espiritual. O problema acabou? Só mudou de plano. O problema continua o mesmo. Então a pena de morte, na visão espírita, ela não deve ser aceita. Né? Porque tudo tem um porquê. É que nós não sabemos ainda, só isso. Olha só a imagem do dominózinho ali, né? Eu preciso lembrar da lei de ação e reação. Se esse irmão cometeu um ato violento, ele vai pagar? Vai. Pode não ser agora. Ele fugiu. Nunca mais acharam ele. Mas ele vai pagar. A lei divina de ação e reação vai cuidar. Deus vai cuidar disso, não você. Você não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Né? O nosso objetivo aqui, Jesus ensinou que nós temos que amar e perdoar. De novo, eu vou falar de novo. Quando eu falo isso é porque eu me vejo falando isso. Fácil para você falar. Não aconteceu com você. Não aconteceu comigo nessa encarnação. Pode ter acontecido nas outras. Eu não sei, nós não sabemos. Né? Aliás, é uma dádiva que nós não saibamos. Tá bom? Agora, esse irmão vai colher o que ele está plantando, gente. Vamos levar a nossa vida. Né? Então, quanto mais você entrar nessa onda de violência, aí ação e reação, matou, vou matar, isso aí não acaba nunca. Isso é um karma, né? É ação e reação. Você está levando problema para você, para outra vida. Você está deixando, vamos supor que nós vamos ver um caso aqui. Meu filho, por exemplo, foi assassinado. Nós vamos ver um caso aqui. Se eu vou atrás da vingança, o meu próprio filho que está do plano de lá, e está assistindo essa situação, ele está sofrendo junto comigo. Fala, pai, não, pai. Eu tinha que passar por aquilo, pai.
porque aquilo era uma dívida que eu tinha. E não vai atrás dele, pai. Ele acabou estando no nosso caminho, mas se o Senhor for atrás dele, vai piorar o nosso problema. Mas o Senhor vai estar arrumando um problema para o Senhor, eu não quero. Nossa, então, quem a gente achava que estava ajudando, nós estamos piorando também, do lado de lá. Às vezes esses espíritos, irmãos nossos que são assassinados violentamente, do lado de lá, gente, muitas vezes, se for do merecimento dele, ele está sendo recolhido pelos anjos. Ele está sendo recolhido pela equipe espiritual. Não sente nada, dependendo da situação. Está ali, ó, já tem o pessoal carregando você aqui, ó. Irmão, cumpriu a sua parte, vamos adiante. E você aqui achando que tem que fazer a sua parte, matando o outro também. O Espiritismo está aqui para mostrar para nós que existe uma outra versão da história, né? Então vamos lá. Para variar, aonde está falando disso? No Livro dos Espíritos. Gente, o Livro dos Espíritos tem desculpa a ignorância agora, mas 1018, 1019, eu errei por 1019 perguntas. Em 1019 perguntas e respostas, cabe bastante assunto. Eu tenho dúvida de pena de morte, vai no Livro dos Espíritos. Eu tenho dúvida sobre um animal. Como que é um animal? Animal tem alma? Não tem alma? Vai no Livro dos Espíritos. Nossa, o mundo tem muita pobreza. Por que tem tanta pobreza no mundo? Vai no Livro dos Espíritos. Eu já tive outra vida? Vai no Livro dos Espíritos. Homem e mulher, como é que funciona? Eu já fui mulher, eu sou homem. Vai no Livro dos Espíritos. Outros planetas, nossa, o que será que é mais? Vai no Livro dos Espíritos. Tudo o que você quiser, gente, você vai no Livro dos Espíritos que vai te dar um norte. Questão 760. Allan Kardec pergunta para o grupo do Espírito da Verdade. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Primeira coisa, gente, essa pergunta, ela está dentro de um capítulo do Livro dos Espíritos que se chama assim, da lei da destruição. A nossa mente é muito pequenininha, nós somos muito infantis ainda. Quando a gente vê uma coisa sendo destruída, a gente já acha que aquilo é uma coisa o quê? Ruim. A gente não entende, né? A gente acha que só o nascimento é bonito. A gente acha que a morte é uma coisa ruim. A natureza errou. Não deveríamos morrer. Deveríamos só nascer. Só coisa boa. Por que tem que morrer? Gente, faz parte. É todo um processo. Morrer é nascer ao contrário. Se você parar para pensar. Faz parte da vida. A planta que morre aqui vai se desfazer, vai se decompor, vai virar nutriente para a próxima planta. Tudo isso é um ciclo lindo, maravilhoso, que nós ainda não entendemos, porque a nossa cabeça é tão... A gente tem que estar com o cabresto aqui, A gente só consegue entender as coisas que a gente acha que são boas para nós, né? Mas não. Lei da destruição. Quando uma coisa destrói, vem outra melhor no lugar. Quando no Japão caiu a bomba de Hiroshima e Nagasaki, o que aconteceu com Hiroshima? Só sobrou um prédio, tá até hoje, o edifício da prefeitura de Hiroshima. O Japão melhorou desde aquele momento? Muito. Todos aqueles irmãos que estavam com aquela ideia de vamos dominar o mundo, dominar o Oriente, passou aquele período, uma cidade nova se reconstruiu, na paz. O Japão nunca mais entrou em guerra com nenhum outro país. O Japão é um dos países desenvolvidos que tem o menor exército do mundo. Menor exército. Policiais não andam armados no Japão. É difícil encontrar uma arma de fogo no Japão. Por quê? Porque eles aprenderam com a bomba. Podia cair uma bomba no Brasil. Quem sabe a gente aprendia. Tem hora que a gente só aprende assim, gente. É lei da natureza, é lei da destruição. Não tem hora que a gente tem que chegar no fundo do poço para falar, não, agora eu entendi. E nós estamos aqui no Centro Espírita para tentar aprender as coisas sem ser na marra. Você não precisa apanhar para você entender uma coisa. Leia no livro. Estuda, pensa, raciocina. Se eu cuidar bem do meu irmão, ele vai estar bem e eu vou estar bem também. Então, você não precisa passar por dificuldades. Nós já passamos por muitas nas outras vidas. Tá na hora, nós temos que mudar. E nós temos que ajudar os nossos irmãos que estão destruindo as coisas ainda.
São eles que precisam de educação. São eles que nós temos que fazer trabalho voluntário. São eles que nós temos que ajudar no nosso trabalho, ajudando os nossos irmãos no trabalho, na família. É assim que nós vamos construir um mundo melhor, não é colocando a pena de morte. Olha o que os Espíritos falam da pena de morte. Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Ou seja, tem que acabar as prisões? Tem que acabar as punições do homem? Não. A gente ainda tem que ser punido para aprender? Tem. Agora, voltar para a pena de morte é um retrocesso. É um retrocesso. Desculpa, mas você está voltando. Nós temos que ir para frente. Já tinha pena de morte, aí inventaram a prisão. Essa prisão, antigamente, o objetivo era prender, fazer sofrer. Hoje, o objetivo na prisão é ressocializar. Mesmo que a grande maioria das cadeias brasileiras não consigam fazer isso pela nossa própria imperfeição, o sistema penitenciário já tem esse pensamento. Vamos ressocializar os nossos irmãos. Todos eles têm uma segunda chance. Agora nós vamos voltar para a pena de morte, gente. Eu separei aqui, para terminar, Jesus, né? Como que nós devemos nos comportar com nessa esfera da pena de morte? Retribuir o mal com o bem. Ah, João, é fácil falar porque não é com você. Eu sei. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é o que Jesus fala? Será que nós não temos nenhum pecado? Quem somos nós para condenar o nosso irmão à morte? Mesmo que você não saiba que você não fez nada nessa vida, você não sabe o que você fez na outra, gente. Que nós não sabemos, né? E o que ele mais ensinou para nós? O perdão. Agora eu separei um vídeo para terminar a nossa conversa de um irmão nosso que passou por essas situações que eu conversei e que ele sim conseguiu dar um primeiro passo sobre tudo isso que nós conversamos. Por favor, Luiz. É capaz de perdoar? Se a resposta é não, saiba que pesquisas comprovaram que a mágoa adoece e que ser perdoado e ser perdoado faz bem para o corpo, faz bem para a alma. Se ainda assim você não se convenceu de ser dinheiro, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora, viu? Aqui no Brasil, nós temos uma data para comemorar o perdão. Você acredita nisso, Tiff? Pois é, Ana, e esse dia é hoje, dia 30 de agosto, Dia Nacional do Perdão. Veja na reportagem da Elaine Cortez o relato de algumas pessoas que tiveram essa capacidade e a mudança que essa atitude causou na vida delas. Não existe uma dor maior para um pai, para uma mãe, que perder um filho. Jamais pensaria em perdoar. Jamais pensaria em ter essa atitude que eu tive. O que te atormentaria tanto ao ponto de ser imperdoável? Às vezes aquela situação fica repetitivamente na nossa cabeça. Fica martelando ali, fica o tempo todo nos cutucando. O ódio vai crescendo, cada dia piorando. Esse ato de ficar retomando o tempo todo na nossa cabeça, ele é extremamente prejudicial, porque a gente fica retomando na nossa cabeça um evento negativo. Esse evento negativo, ele é maléfico para a gente, onde a gente fica se questionando o tempo todo numa situação, mas não pensando o que a gente vai fazer com essa situação. Os ponteiros correm, mas o tempo para. Olha, é uma dor que é tão difícil de descrever, porque a gente fica sem pé, sem chão. E quando eu vi meu filho no caixão, a primeira coisa que veio na minha mente, o ódio, vingança, era só ódio. Primeiro eu quero matar essas pessoas, depois eu vou pensar,
suicídio, alguma coisa. Mas primeiro era vingança. Eles ficaram conhecidos por um ato que parou o Brasil e repercutiu no mundo. Eu já estava feliz da vida, que as coisas estavam indo bem, mas de repente a gente entra nesse mundo da violência, que meu filho foi sequestrado dentro da minha casa. E foram 11 dias, 11 noites de tortura, né? Eu tentando negociar com os sequestradores, mas infelizmente quando conseguiram pegar os bandidos, o meu filho já estava morto. O meu filho reconheceu o segurança. Você faz segurança do meu pai, você veio me salvar. Perdoaram os assassinos do filho. Pessoas contratadas por eles para protegerem a família. Falar no perdão é fácil. Eu quero ver se eu estou perdoando mesmo. Porque a gente fala do perdão sem estar perdoando. Então eu vou fazer esse desafio. Quando esse pai se propôs a encarar quem tirou a vida de Ivo Isota, o perdão era só uma desculpa. Naquele momento, eu estava pensando assim, vai ser uma oportunidade de eu ficar frente a frente com os três. Porque eu ainda estava pensando, maquinando, como é que eu vou buscar matar os três naquele dia. 2 PMs não aceitaram o confronto. O terceiro envolvido ficou frente a frente com ele. Olhei fixamente nos olhos dele e falei assim, você sabe o que eu ia fazer aqui? Eu vim aqui para pedir perdão a você. Tem muitos faria justiça com as próprias mãos. Eu sei que você está arrependido do que você fez. As palavras foram saindo assim, normalmente. Eu senti a presença de Deus. Eu senti a força, coragem. O assassino continuou preso. O pai de Ivo Isota se libertava naquele momento. Quando saí daquele presídio, tudo que estava dentro de mim, o ódio, vingança, tudo ficou ali. E aquele dia, aquela noite, eu consegui dormir melhor. Minha vida mudou. A ação provocou uma reação em milhares de pessoas. Cartas de várias partes do país e do exterior relatavam histórias que se encontram nas ruas. Desabafos de pessoas cabisbaixas, de passos doloridos, em busca de um caminho. Pessoas como Leandro. Eu fiquei muito tempo sem falar com meu pai. Era um sentimento de mágoa. Bom, pessoal, então, você vê, né? É um caso real. Então, né, é fácil falar, mas já temos pessoas entre nós, irmãos entre nós, que estão conseguindo tomar essa atitude de perdoar. Sim. Vieram então vários sobreviventes, né? E o homem lá já com 94 anos e apareceu uma sobrevivente, que eu esqueci o nome dela, uma judia. Ela era gêmeas, ela passou por aquele processo com o Dr. Mengele, ou Mengele, como o pessoal costuma dizer.
e sofreu muito. E a irmã morreu a família toda. Ela perdeu mais de 60 pessoas da família, né, na Câmara de Gás, tudo. E a surpresa foi que na hora de ela dar o depoimento dela, ela foi até o soldado, que hoje velho, andando com dificuldades, abraçou na frente de todo mundo e perdoou. Aí teve pessoas que se revoltaram lá, né? Ela falou, não, tinha uma força maior que teve dentro de mim. Então, agora é uma coisa bem difícil, né? Você está cara a cara, ela lembrou da pessoa. Então, é isso aí também, é um depoimento que cabe a isso, né? Bom, então qual que é a mensagem, pessoal? A mensagem é justamente essa, né? É difícil, não é fácil, de jeito nenhum. Se ainda não aconteceu, eu penso assim, né? Se ainda não aconteceu nada disso comigo, pode muito bem acontecer. E eu estou tentando me preparar aqui no centro, né? Por isso que para isso que serve Jesus. É para que a gente esteja forte para a hora que vem uma tempestade, a gente saiba lidar um pouco melhor com ela, né? Ainda somos muito imperfeitos, podemos nos revoltar, nos enfurecer, mas acredito que é válido essa vinda nossa no centro, os nossos estudos, as nossas orações, porque isso nos fortalece, tá? E nas dificuldades que nós vamos encontrar, temos que lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Retribuir o mal com o bem. Quem estiver sem o pecado, que atire a primeira pedra, e perdoar. Tá bom? Então, pessoal, quando vier essa conversa da pena de morte, vamos reverter a conversa, né? Ó, você não está querendo voltar para trás, quando executava as pessoas na guilhotina. Já foi. Vamos pensar no futuro. Como podemos reeducar esses irmãos, ressocializar esses irmãos, ajudá-los a arrumar emprego depois? Como a gente pode desmantelar esse crime organizado que está tomando conta? Conversas construtivas, não destrutivas. Certo que às vezes a destruição ela tem a sua função, né? Mas não cabe a nós, né? É uma destruição universal da lei, da natureza. Não cabe a nós destruir. Cabe a nós o quê? Construir. Né? Construir uma sociedade melhor, uma família melhor, um ambiente de trabalho melhor, tá bom? Então eu espero que esse estudo aí que eu acabei mergulhando nessa história por causa daquela revista tenha servido para que a gente tenha uma opinião formada sobre isso, tá? Que a violência nunca vai ser, não pode ser a solução. Tem que ter outra. Então na conversa com seu amigo, entenda só o seu ponto de vista. Mas será que não tem um outro jeito? Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Agora é o momento do passe, tá bom? Vocês serão chamados por fileira, tá bom? Lembrar de manter o pensamento elevado e orar bastante, pedir muita proteção para Jesus, para Deus, para que tenhamos forças para conseguir passar pelos nossos obstáculos. Muito obrigado pela oportunidade. Sr. Gui, o Léo e a todos.